Graças a Deus, neste dia, uma vez mais, nos reunimos como igreja para que juntos possamos estudarmos a sua palavra. Palavra que é alimento diário, essencial para mim e para você. Mas para que isso seja possível, nós precisamos da ajuda desse Deus, através do seu Santo Espírito, para que nos ilumine, nos guarde, nos proteja e nos direcione de acordo com a sua vontade, para que possamos estudar e aprendermos a verdade, porque só a verdade é que nos interessa, e Cristo é verdade, a palavra do Senhor é verdade. E em nome de Jesus, que nós possamos então podermos dar prosseguimento a esses estudos, onde hoje trataremos sobre adoração. O que é adoração? Eu e você somos adoradores? Todo mundo é adorador? E se adora de qualquer maneira, de qualquer forma? De uma pessoa que tem uma ideia sobre como deve ser a adoração, mesmo longe dos padrões bíblicos, é aceita por Deus? Nós veremos, meus irmãos, que não. Mas para isso nós temos que ter o quê? Respaldo bíblico. Deus, Ele é quem estabelece a forma e a maneira em que Ele deve ser adorado. Por isso, atentemos para aquilo que o Senhor reservou para mim e para você neste dia. E a Ele, desde já, seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Vamos prosseguir. O Dicionário Bíblico Ilustrado da Editora Vida traz na sua página de número 425 e também a de número 426 uma definição precisa sobre o significado de culto, o qual nós veremos a seguir. Diz assim: culto, termo que se refere ao ato ou à ação relativa a tributar honras, reverência ou valor ao que é considerado divino por adeptos religiosos. O culto cristão é muitas vezes definido como a atribuição de valor ou honra ao Deus Trino. Culto é entendido mais plenamente como inter-relação entre a ação divina e resposta humana. O culto é a resposta humana à autorrevelação do Deus Trino. Isso inclui, primeiro, iniciação divina, em que Deus revela a si mesmo, seus propósitos e sua vontade. Segundo, uma relação espiritual e pessoal com Deus, por Jesus Cristo, por parte de quem cultua. E terceiro, uma resposta por parte do adorador de devoção, humildade, submissão e obediência. Então, meus irmãos, nós observamos até aqui que em relação a cultuar a Deus, a servir a Deus, significa, conforme o tópico terceiro, ou item terceiro, que diz assim, mais uma vez nós vamos recapitular. Terceiro, uma resposta por parte de quem? Por parte do adorador, de devoção, humildade, submissão e obediência a Deus. Prossegue a definição. O culto pode ser entendido em um contexto amplo ou restrito. Em sentido amplo, o culto é visto como um modo de vida. Encontra-se guarida bíblica no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Nesse contexto, a vida é toda a nossa vida é considerada um ato de adoração ou culto perante Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Culto também é retratado como o ato do povo de Deus reunido, conforme consta no culto prescrito por Deus no tabernáculo. Encontra-se guarida bíblica no livro de Êxodo 25 e 40, Levítico 1, 7, e no templo, 1 Crônicas 22, 29, 2 Crônicas 3, 7, 2 Crônicas 29, 31, assim como no culto da igreja do Novo Testamento,
conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, e 1 Coríntios, capítulo 11, e também aqui o 14. Além das várias descrições por parte das congregações, o culto às vezes inclui encontros individuais com Deus, conforme Gênesis, capítulo 29, versículo 35, capítulo 35, dos versículos 11 a 15, e Êxodo, capítulo 3, dos versículos 1 a 22, e também Isaías, capítulo 6. Culto em família, também guarida bíblica encontrada em Gênesis, capítulo 2, dos versículos 2 a 5, no capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 17, capítulo 35, dos versículos 2 a 7, e algumas descrições de adoração no céu, conforme o próprio livro de Isaías, capítulo 6, Apocalipse 4, 5, 7, 15 e 19. Nesse estudo, nós estaremos abordando a adoração que Deus requer do seu povo. E sobre isso, o autor, doutor Wayne Grudem, no seu livro monumental Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, nova edição com índices, da editora Vida, na sua página de número 847, dá a seguinte explicação sobre a adoração. Como pode nossa adoração cumprir seu grande propósito na era do Novo Testamento? Que significa adorar em espírito e em verdade? A explicação e a base bíblica diz assim: o termo adoração é às vezes aplicado a tudo na vida cristã, e disse corretamente que tudo em nossa vida deve ser um ato de adoração, e tudo que a igreja faz deve ser considerado adoração. Por isso, tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Conforme observamos então, meus irmãos, acabamos de verificar que tudo quanto nós fazemos é uma forma de adoração a Deus. E tudo que nós fazemos tem o propósito de glorificar a Deus. Mas essa glorificação, essa adoração, ela deve ser feita de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e registra. E num ponto mais específico, de maneira sucinta e breve, nós estaremos então nos aprofundando nesta temática, observando ainda, e como uma forma mais contundente de verificarmos essa ocorrência, vamos agora para o livro de Êxodo, que nos narra ali sobre as pragas derramadas sobre o Egito, quando do momento da libertação do povo do Senhor, ao qual o Senhor tinha um propósito de que eles o adorassem, o servissem, o cultuassem no deserto. O livro de Êxodo, meus irmãos, nos narra no capítulo 7, nos versículos de número 14, a seguinte narrativa: disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão, que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto, me cultue no deserto, me adore no deserto. E até agora não tens ouvido. Versículo 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito.
sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Versículo 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda com isso considerou o seu coração. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que o Senhor, Ele tem um propósito de tirar o seu povo do Egito, tirar o povo desse sistema mundano, secular, e levar a fazer com que este povo venha cultuá-lo, que este povo venha adorá-lo, segundo a vontade do Senhor. E Faraó, mesmo vendo esse sinal da parte de Deus, em que é derramada a primeira praga sobre o Egito, onde as águas são transformadas em sangue, e reparemos que toda a água teve essa mudança promovida por Deus, de forma sobrenatural. A palavra do Senhor registra que os magos, os encantadores, os feiticeiros do Egito que serviam ao Faraó, também realizaram um sinal semelhante a este, porém de uma forma mais reduzida. E sobre isso, comenta aqui o Dr. Charles Ray, na sua Bíblia de Estudo, onde ele narra o seguinte, em relação ao versículo 22. Evidentemente, os magos transformaram pequenas quantidades de água, obtidas conforme descrito no versículo 24, em sangue, e isso satisfez o Faraó. Teria sido mais útil se tivessem conseguido transformar a água sangrenta em água potável novamente. Então reparemos, meus irmãos, esse comentário maravilhoso da parte desse grande erudito, que narra que mesmo que os magos e feiticeiros tivessem realizado algo semelhante, não se igualava em proporção e também em qualidade referente ao realizado por Moisés e também por Arão, conforme a vontade do Senhor. Mas o interessante é que nós observemos que já Deus revela a sua vontade de tirar o povo do Egito e levá-lo ao deserto, para que no deserto o povo do Senhor o adore. Reparemos então, meus irmãos, que a primeira praga ali no Egito foi manifesta diante de Faraó. Porém, este mandatário, este Faraó, não deu valor e não ouviu com atenção e nem verificou os grandes feitos do Senhor. Ao contrário, virou as costas para Deus, virou as costas para a vontade do Senhor e queria impedir que o povo de Deus o adorasse segundo os propósitos do Senhor. Então agora vem a segunda praga, que é a praga das rãs, e aconteceu conforme o Senhor havia falado a Moisés. Agora no capítulo 8 registra ali no versículo de número 1, que diz assim: depois disso, o Senhor disse a Moisés: chega até a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para o quê? Que me sirva, que me adore, que me obedeça, né? E se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os seus territórios. E é que sucedeu conforme o Senhor havia avisado através de Moisés. Faraó não deixou, e todo o Egito encheu-se de rãs.
Imaginemos, meus irmãos, as rãs tomando as ruas, tomando as casas, tomando todos os lugares, todos os vãos, todos os aposentos. Tornou-se algo insuportável. Até que, por fim, já conhecemos bem a história, Faraó manda ali chamar Moisés para que cessem essas pragas, essa segunda praga, e que ele agora, então, ele vai, na possibilidade de ser atendido, ouvir o propósito de Deus e permitir que o povo do Senhor, então, saísse do Egito e fosse adorá-lo no deserto. Mas nós sabemos que Faraó não cumpriu com a sua parte do acordo e ainda, de maneira resoluta, determinada, continua tentando impedir que o povo adore ao Senhor. É a mesma estratégia de Satanás nos nossos dias, meus irmãos. Satanás, a cada dia, a cada momento, a cada instante, ele ainda continua com a mesma estratégia, tentando impedir que eu e você, que a igreja do Senhor, que o povo de Deus, adore ao Senhor da maneira que Deus deseja, da maneira que Ele se revela, da maneira que Ele exige, da maneira que Ele nos ensina, da maneira que Ele requer. Satanás usa a mesma estratégia. E Faraó não permitiu que isso acontecesse. Diz o versículo 15 do capítulo 8. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então Deus, Ele requer que o seu povo o adore da maneira e da forma que Ele deseja. E nada vai impedir isso. Nós vamos ver agora a terceira praga. E a mesma condição, a mesma estratégia usada pelo maligno, através de Faraó, ainda se repete em nossos dias, querendo nos atrapalhar, nos impedir que adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Capítulo 8, versículo 16, narra o seguinte: a terceira praga, disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estenda o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos os mesmos com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Porém, não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então Deus já tinha avisado a Moisés que o coração de Faraó ficaria endurecido, que ele tornaria-se resoluto na sua determinação de tentar impedir que o povo do Senhor o adorasse no deserto conforme a vontade de Deus. Deus poderia fazer com que todo o povo egípcio fosse exterminado e Deus ali fizesse uma nova terra para que ali mesmo o povo de Deus o adorasse. Mas Deus não queria isso, essa não era a vontade de Deus. Deus queria que o povo saísse dali e fosse para o deserto, o lugar que Deus ia mostrar, que Deus ia ali ser revelado de uma forma mais intensa ao seu povo, e o seu povo então pudesse adorá-lo. Vimos aí, meus irmãos, uma ilustração que nos mostra que nesta terra nós somos aí alcançados por Deus, e Deus tem esse poder de nos tirar de maneira simbólica do Egito, ou seja, de maneira literal, das garras deste mundo, desse sistema maligno que opera das trevas, e nos traz para a luz, para o conhecimento da sua palavra, e nos faz adorá-lo na beleza da sua santidade. E nós vimos ainda que agora os próprios magos, os próprios feiticeiros, que haviam transformado ali um bordão em serpente, que agora também haviam transformado água em sangue, e depois também tentaram ali repetir a praga das rãs, mas agora em relação aos piolhos, eles não puderam fazer, e eles próprios agora afirmam para o Faraó, dizendo: isso é obra de Deus, isso nós não podemos fazer, só Deus pode fazer. Mas diz a palavra do Senhor, versículo 19 do capítulo número 8, que Faraó ainda não ouviu e nem deu atenção. E agora, meus irmãos, o povo do Senhor,
estava sendo requerido por ele para que o adorasse no deserto. Mas Faraó tentava impedir que o povo assim procedesse, que o povo assim agisse. Então o Senhor manda derramar agora sobre o Egito a quarta praga, que é a praga das moscas. No versículo de número 24 do capítulo número 8 do livro de Êxodo, narra o seguinte: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Queria que oferecesse no Egito, conforme já falamos, né? Mas no versículo 26, respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. E eis que, se oferecêssemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Versículo 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Olhem só, meus irmãos, o que está acontecendo. Deus requer que o seu povo o adore da forma que o Senhor deseja. E Faraó tenta impedir, e luta com todas as suas forças, mesmo diante do poderio e da manifestação sobrenatural do Deus de Israel. Ainda Faraó reluta, e agora vem as propostas, como o mundo nos faz ainda em nossos dias, não é assim? O Senhor nos resgatou do pecado, o Senhor nos livrou das coisas desta terra, o Senhor, Ele nos conduz numa direção salutar, numa direção que o próprio Deus nos encaminha, que é a sua vontade, de fazermos a sua vontade, que nos ensina a sermos pessoas nesta terra, mas conhecedores e praticantes de coisas do Senhor. Somos deste mundo, estamos de passagem, mas não somos daqui, somos peregrinos, é o que diz a palavra de Deus. Mas vimos aqui que Moisés recebe uma proposta de Satanás. Olha a estratégia do inferno, meus irmãos. No versículo 28, olha a proposta que ele faz. Então disse Faraó: deixa-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao vosso Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Olha só, orai por mim, também por mim. Viram aí, meus irmãos? Estratégia não é a estratégia que nós enfrentamos nos nossos dias ainda? Você vai sair das coisas desta terra, você vai deixar as coisas deste mundo para trocar pelas coisas de Deus. Você agora quer adorar a Deus? Tá bom, vá adorar a Deus, vá lá. Adore o seu Deus, mas não vá muito longe. Não se esqueça de mim. O mundo não é assim que fala? O mundo é assim, meus irmãos. É uma canção que fala que o mundo faz charme, né? E tentando usar seus atrativos, as suas benesses, para atrair. E não quer que os filhos de Deus, as pessoas, se desgarrem desta terra, se desgarrem das coisas deste mundo, das garras de Satanás. Não é que o Faraó está falando aqui para Moisés? Olha a proposta. Eu quero que vocês, então, querem adorar o seu Deus, vão lá e adorem. Adorem, até orem por mim. Até orem por mim. Mas não vão muito longe. Não se esqueçam de mim. Lá no lugar de vocês, o lugar de vocês é aqui no Egito, no mundo, nas coisas desta terra, nas coisas desta vida. Longe da vontade de Deus. Não, não. A nossa vontade não é a vontade do mundo. A nossa vontade não é pelas coisas desta terra. A nossa vontade é pelas coisas do alto, pelas coisas dos céus. Compreenderam, meus irmãos? Nós não podemos aceitar e compactuar com essa proposta, porque Deus não compactua, Deus não aceita essas coisas. Tanto é que agora vai ser derramada a quinta praga, não é isso? Então, quando vier o chamado do mundo, vá lá, adore o seu Deus, ore por mim, vá lá na sua igreja, cultue, adore a Deus, assista o culto agora, mas não se esqueça do mundo, não se esqueça das coisas erradas, não se esqueça daquilo que dá prazer, não se esqueça daquilo que é errado, não se esqueça daquilo que é tão gostoso para você, que é o Egito, que é esta terra terrível. Não, meus irmãos, quando Deus nos chama para adorá-lo, nós não podemos sairmos deste mundo, das coisas que nos prendem a esta terra, e nos apresentarmos diante de Deus apenas com um propósito instantâneo,
passageiro, e depois nosso coração voltado para as coisas desta terra e voltarmos, né? É como se o Faraó estivesse dizendo: vão lá, adore o seu Deus, mas não se esqueçam de mim, voltem para cá, vocês são escravos deste mundo, vocês são escravos do Egito, aqui vocês têm cebola, aqui vocês têm os alimentos que vocês já estão acostumados a comer, não é isso? Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. Nós vamos prosseguir, porque agora Deus não aceita esse tipo de adoração, meus irmãos. Pessoas que vão adorar por um instante: hoje eu vou na igreja, é segunda-feira, hoje é terça-feira, dia de culto, eu vou para a igreja. Hoje agora tem o culto ali online, então eu vou deixar para amanhã. Viram aí? Não, meus irmãos, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus deseja, é da maneira que Deus tem nos ensinado, da maneira que Deus tem nos mostrado. Eu vou jogar uma bola e depois, quando voltar do futebol, aí eu assisto o culto. Não, não é assim não, meus irmãos. Tem horário pré-estabelecido, horário determinado, que já foi combinado, acertado com a igreja. Não é da maneira que você quer, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que nós pensamos, que nós planejamos, é da maneira que Deus exige de mim e de você. Deus não aceita, meus irmãos, essa adoração falsa, essa adoração fingida, essa adoração instantânea, essa adoração passageira, porque nosso Deus é eterno, e eterno Ele nos fez. Compreenderam, meus irmãos? Então o Senhor ainda continuará manifestando o seu poder, para que o seu povo possa adorá-lo e bendizê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo da maneira que Ele requer e da maneira que Ele se revelou a nós, através da sua palavra. O nosso Deus, Ele requer um culto de pessoas, de cristãos, que são cristãs verdadeiras. Não pessoas cristãs que vivem de maneira secularizadas, não de pessoas que não são regeneradas, não de pessoas que não são transformadas. E para isso agora então o Senhor manda sobre o Egito a quinta praga, declarando para Faraó: Faraó, o meu povo não vai me adorar por um instante, o meu povo não vai me adorar por um momento, o meu povo não vai me buscar e fazer a minha vontade apenas por um breve momento. Não, o meu povo vai me adorar para todo sempre. O meu povo vai me adorar para todo sempre. O Deus poderoso, agora então, Ele permite, né? E manda que Moisés faça ali a sua vontade, que é a execução da quinta praga, que é a peste dos animais. No capítulo 9, no versículo 3, registra: eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Mandou Faraó ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Viram aí, meus irmãos? O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós adoremos a Deus. E a resposta que ele quer nos dar é essa, conforme o Faraó fala ali para Moisés e para o povo do Senhor: não vou deixar, vocês não vão sair daqui, vocês não vão adorar, vocês não querem por um instante, então vocês não vão. Não é isso? E para isso o Senhor tem a resposta, a sexta praga, as úlceras nos homens e nos animais. Observemos, meus irmãos, o que narra a palavra do Senhor no capítulo 9, no versículo 11, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Viram aí? Estamos já, meus irmãos, na sexta praga, as úlceras, os tumores, né, nos homens e nos animais. E Faraó ainda tenta impedir de que o povo do Senhor vá adorá-lo da maneira que o Senhor requer, que o Senhor exige. Adoremos ao Senhor, meus irmãos, com retidão. Adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. É isso que Ele requer de nós, porque o Senhor tem trabalhado desde os tempos passados, continua trabalhando e fazendo a sua vontade para aqueles que desejam adorá-lo, o adorem. Adoremos a Deus.
Busquemos o Senhor enquanto está perto. Adoremos o Senhor na sua majestade, na beleza da sua majestade, na beleza da sua santidade. Adoremos a esse Deus maravilhoso, meus irmãos. O Deus que com mão poderosa se manifestou no Egito. O Deus que com mão poderosa se manifesta em minha e sua vida, para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos exaltá-lo, bendizê-lo, em obediência, em retidão, em sinceridade, não por um instante, não por um momento. Quando Ele nos chamou para a sua presença, quando o Senhor nos chamou para a sua vontade, Ele não chamou apenas por um momento, por um instante, Ele nos chamou para toda a eternidade na sua presença. Respeitemos e valorizemos a presença do nosso Deus. Agora, meus irmãos, nós entramos então na 7ª praga, que é a saraiva. Observemos aqui o que diz a palavra do Senhor, no capítulo 9, no versículo número 24, que fala aqui sobre esta 7ª praga. Diz aqui: de maneira que havia chuva de pedras, e fogo misturado com chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Viram aí? Nunca ninguém havia visto ou presenciado tamanha destruição provocada pela saraiva, chuva, fogo, né? Granizo. E mesmo assim, meus irmãos, nós observamos que Deus estava trabalhando ali, primeiramente tocando no rio Nilo, que era a fonte ali de manancial de vida para aquela região, principalmente para o Egito. E mesmo assim, o faraó não se voltou para Deus, não quis obedecer ao Senhor. Depois nós vimos o quê? Nós vimos ali a transformação da água em sangue, depois as rãs, depois os piolhos, depois nós vimos as moscas, depois nós observamos aí a praga das pestes nos animais, depois vimos as úlceras nos homens e nos animais, e agora estamos presenciando, meus irmãos, aquilo que Faraó viu diante dos seus olhos. O que é que a palavra de Deus nos narra, que a palavra de Deus nos ensina? A chuva ali de pedras, de fogo misturado com chuva de pedras, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito. Mas o que acontece, meus irmãos? O que acontece? Agora no versículo 28 do capítulo 9, diz aqui: orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Viram aí? Então agora Faraó se vê acuado, se vê ali impotente diante de Deus. Um homem que se achava poderoso e se julgava uma divindade, agora ele percebe que ele não é nada diante de Deus. E nós quem somos, meus irmãos? Não passamos de nada diante do Senhor, se não for a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, a sua compaixão, o seu cuidado muito sobrenatural e divino por cada um de nós. E tem gente, meus irmãos, que se acha, tem gente que gosta de aparecer, de se exibir, tem gente que gosta de contradizer, de lutar, de tentar impedir a adoração verdadeira, de tentar impedir o chamado de Deus, de tentar impedir a vontade de Deus. Mas operando o Senhor, quem impedirá? Nunca, ninguém, jamais poderá fazer algo quando o Senhor estabelece os seus desígnios, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele tem tudo sobre as suas mãos de poder. Por isso, nós, seus filhos, os seus servos, devemos continuar adorando e bendizendo o Senhor na beleza da sua santidade, adorando com intensidade de todas as formas e das maneiras que Ele nos ensina e requer de cada um de nós, segundo a sua palavra, não segundo a nossa vontade, não segundo o que os homens ensinam nesta terra. Adore a Deus desta maneira, pode adorar aqui no Egito, pode adorar um pouquinho só, vá lá e volte aqui, não se esqueça do mundo, vamos misturar o mundo agora, as festas do mundo dentro da igreja, não é isso que está acontecendo? Não, essa não é a adoração do Senhor. Estratégia de Satanás, meus irmãos, nos nossos dias, o que está acontecendo? O que está acontecendo nos nossos dias? Ele está pegando as coisas do mundo e levando para dentro da igreja e colocando Cristo para fora, não é isso? Lá se fala de tudo, de teologia, prosperidade, de saúde, de tantas coisas que o mundo sei, que o mundo deseja, que o mundo quer, mas não se fala de Jesus Cristo, não se fala do amor de Deus, não se fala aí que o pecado nos leva para o inferno. Não querem mais falar destas coisas, querem excluir Cristo, querem tirar a palavra de Deus, querem colocar doutrinas humanas, mas a palavra de Deus,
Ela permanece, porque diz ela mesma que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Por isso a Bíblia nos ensina que nós temos que ter o quê? Gravado em nosso coração e nossa mente a palavra do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos faz o quê? Nos lembrar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança é a palavra de Deus, a vontade de Deus, é o desejo de adorar e bendizê-lo a cada instante, a cada momento, com todo o nosso ser, de toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, porque Ele é digno, porque Ele é digno, porque Ele é digno e porque Ele é digno. Faraó ainda percebe a sua impotência. Ele vê que não tem poder contra Deus, mas mesmo assim ele reluta. O diabo, o inimigo das nossas almas, não é assim? Ele já é derrotado, mas a cada momento ele reluta, tentando nos impedir, tentando impedir o povo de Deus de adorá-lo na beleza da sua santidade, na beleza da vontade do Senhor. E o que acontece no capítulo 10 agora, meus irmãos, nós entramos na 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos. Recentemente nós vimos aí noticiários do mundo inteiro, gafanhotos na África, gafanhotos na Europa, gafanhotos nos Estados Unidos, gafanhotos agora aqui na divisa do Brasil, e o povo fica apavorado, e o povo vê as notícias, e o povo se assusta, e o povo clama a Deus para que não permita que essas pragas cheguem diante das suas vistas, diante das suas casas, diante dos seus bens, mas se esquecem de adorar a Deus, se esquecem de buscar a Deus, se esquecem de servir a Deus. O Senhor disse a Moisés, para Moisés, dizer para Faraó: liberta o meu povo, deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. O povo não quer servir a Deus, o povo quer servir o desejo do seu coração, e Deus os livra, Deus os guarda, Deus nos protege, mas as pessoas não se lembram do Senhor. Mas aqui, a palavra de Deus nos fala que nós temos que continuarmos o quê? Adorando a Ele, adorando, bendizendo o nosso Deus, servindo a Ele. Temos que servir a Deus. E chega a 8ª praga. E olha agora a proposta. Mais uma estratégia satânica. É mais uma estratégia satânica. Capítulo 10, versículo de número 8. Olha o que diz aqui. Olha só. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhes disse: ide servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Agora, reparemos aqui, o inimigo de nossas almas representado através de Faraó. Olhe como Faraó age. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco. Olha só. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. E de somente vós, os homens, e servir ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha só. Viu a proposta do diabo? Viu a proposta de Satanás? Tá bom, você que é seu adorador, vá lá, adore o seu Deus, mas não vá muito longe, vá lá, adore por um instante, né? Vá lá e retorne, se quiser, será bem-vindo, não é assim que o mundo fala para mim, para você todo dia? Volte para o mundo, venha para o mundo, viva no mundo, fique no mundo, aqui tem coisas boas, não é? Não é isso que o mundo tem nos proposto? Mas essa não é a proposta de Deus. Essa não é a proposta da Bíblia. Essa não é a proposta do que Deus nos fala hoje para mim e para você. Essa não é a proposta de Deus para nós. Essa não é a proposta de Deus para o seu povo. Deus tem proposto para mim e para você sermos o quê? Adoradores. Mas viu a proposta do inferno? Deixe as crianças. Não é assim? Graças a Deus, meus irmãos, que nessa casa de oração, onde nós servimos a Deus, todas as crianças servem a Deus. Todas as crianças louvam a Deus. Todas as crianças glorificam a Deus. Todas as crianças adoram ao Senhor, desde a sua mais tenra idade. Não é assim? Meu Deus do céu, que maravilha, meus irmãos. Porque Satanás, ele não quer que as crianças cresçam no caminho do Senhor. Satanás não quer que as crianças adorem ao Senhor. Aqui Moisés está nos ensinando que os adoradores não são só os velhos, os jovens, mas são também o quê? As crianças adoram a Deus. A importância das crianças nas igrejas, não é isso? As crianças participando do culto, como tem participado a cada culto. Viram aí? Hoje não se pode ali muitas vezes estarmos presencialmente no templo por causa dessa pandemia. Mas na minha casa, na sua casa, onde Deus preparar,
pegue seu filhinho, como você tem feito, tenho certeza, como temos feito a cada dia, conforme o Senhor tem nos ensinado, conforme o Senhor é requerido, conforme a sua palavra registra e tem nos mostrado neste momento. Assistamos junto com essas crianças. Não deixe a criança de lado, não deixe a criança ali a esmo. A criança tem que estar assistindo os cultos, né? Não é à toa que tem até o culto especial para eles, da diaconisa Bruna, preparado por Deus, preparado pelo Senhor, que as pessoas hoje invejam, que as pessoas copiam, que as pessoas aí muitas vezes tentam denigrir, mas operando o Senhor, quem vai impedir? Não é para o homem, não é para se mostrar, não é para se exibir, não é para copiar. Foi Deus que mostrou, e tudo que tem sido feito de acordo com a vontade do Senhor. As crianças adoram a Deus, elas são a base da igreja futura, meus irmãos. As crianças crescendo no caminho de Deus, compreenderam? E o que Satanás está falando aqui? O que Faraó está dizendo? Uma proposta do diabo vir aí? Tá bom, vão os homens, vão as mulheres, mas as crianças não, os jovens não. Não, Moisés responde, com quem vocês vão de ir? Respondeu-lhe Moisés, versículo 9 do capítulo 10, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Celebremos ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa juventude, com todo o nosso esplendor, com tudo aquilo que Deus tem nos dado, porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de gratidão. Nos humilhemos diante das suas mãos poderosas, porque o Senhor é maravilhoso. Ensinemos as criancinhas, adoremos juntamente com elas. As crianças devem assistir os cultos nos seus lares, meus irmãos. Pai e mãe, preze por isso. Se o seu filho não está no seu lado agora, por que não está? Deveria estar aí com você, porque o Senhor nos ensina através da sua palavra que Ele quer o quê? O que Moisés nos diz, com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, adoraremos ao nosso Deus. Quem que não se lembra da passagem onde ali Samuel estava ali sob cuidados de Eli, um homem velho, um homem que tinha tudo para fazer a vontade de Deus, mas já não fazia mais a vontade do Senhor, até que por fim a voz do Senhor foi ouvida nos ouvidos daquela criança, que ouviu a voz do Senhor lhe chamando e dizendo o quê? Samuel, 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 Samuel. A voz do Senhor tem chamado a cada criança desta casa de oração. A voz do Senhor tem conclamado e chamado cada pessoa para a sua presença. E as criancinhas também. Samuel, Samuel, vocês são chamados a adorarem ao nosso Deus. O inimigo não quer, Faraó não quer, mas o Senhor quer. O Senhor quer que um povo o adore. O Senhor escolheu e separou um povo, o Senhor chama um povo para adorá-lo na beleza da sua santidade. Por fim, Faraó não permite que o Senhor vá adorar a Deus da maneira que o Senhor requer. Então, vem agora a nona praga, as trevas. No capítulo número 10, no versículo de número 21, registra: então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possa apalpar. Viram aí, meus irmãos? Trevas que se possa apalpar. Algo sobrenatural veio ali sobre o Egito. E agora isso permaneceu naquele local. Porém, o que aconteceu? Faraó manda mais uma vez um recado agora ameaçador a Moisés. Vamos ver o que diz no versículo 29, né? 28 e 29 diz assim, capítulo 10 do livro de Êxodo: disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te que não vejas mais o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Viram ali? Ameaçado. Moisés, agora, por fazer a vontade de Deus, por conduzir o povo a adorar o Senhor, recebe uma ameaça terrível, dizendo que se novamente ele visse o rosto de Faraó, ele iria morrer. Moisés ora ao Senhor e o Senhor retira então aquelas trevas densas, que eram apalpáveis, né? E porque a palavra de Deus nos registra no versículo 23, que não viram uns aos outros, e ninguém se levantou desse lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Aí o Faraó mandou chamar Moisés. Ele disse que, se o Senhor
fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado e as vossas crianças irão também convosco. Vira aí, agora deixa as crianças irem. E as crianças irem, mas deixa o rebanho, fique aí, né? Olha só, né? Olha só o que Moisés fala. Respondeu-lhe Moisés, versículo 25. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, e nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Viram aí? Nenhuma unha ficará. Meu irmão, minha irmã, quando nós somos chamados por Deus para fazer sua vontade, para servi-lo e adorá-lo, nós não podemos ter nada preso neste mundo, meus irmãos. O que nos prende a este mundo? O que nos prende a esse mundo terrível? Nós temos que nos deixar, nos conduzir pela vontade de Deus, e não olhar para trás como a mulher ali de Ló, e nos encaminhar na vontade de Deus para adorá-lo e bendizê-lo, porque o Senhor nos chama. Adoremos a Deus, adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Por fim, a vontade do Senhor, ela será manifesta e realizada na vida do povo de Deus. E o que acontece? Agora vem a 10ª e a última praga, que é a morte dos primogênitos. Mas antes do anjo do Senhor passar ali, cumprindo os propósitos de Deus, Deus dá uma ordem a Moisés para que os umbrais das casas dos filhos de Deus fossem aspergidas com o sangue do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, simbolizando o sangue de Cristo, que nos lavou de todo o pecado, que nos remiu e que nos guarda e nos protege do mal. O sangue de Cristo, que nos faz pessoas transformadas, regeneradas, aptas, prontas a adorarmos a Deus da maneira que Ele requer. Observemos isso, meus irmãos. Não desprezemos estas coisas, porque hoje se quer adorar a Deus sem Cristo. E Ele mesmo falou que isso é impossível, não se pode adorar a Deus sem Cristo. O sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você, pelo seu povo, pela sua igreja, no qual Cristo é o cabeça. Por isso, a igreja do Senhor, nós temos que continuar cumprindo com o propósito do Senhor, adorando a Deus em santidade, adorando a Deus com sinceridade, adorando a Deus em verdade, adorando a Deus com alegria, adorando a Deus com desejo, adorando a Deus da maneira que Ele requer, adorando a Deus da maneira que Ele ensina, adorando a Deus da maneira que Ele pede para mim e para você, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus de acordo com a vontade de Deus. Sem o sangue de Cristo não há adoração a Deus. Sem Cristo não há adoração a Deus. Não há adoração a Deus sem Cristo. Mas com Cristo nós podemos adorar a Deus. Com Cristo nós somos filhos de Deus. Com Cristo nós nos chegamos na presença de Deus. Com Cristo nós temos a inter-relação com Deus. Nós falamos com Deus. Aleluia! No nome de Jesus. Com Cristo, a remissão dos pecados. Com Cristo, a salvação. Com Cristo, a graça, a misericórdia. Com Cristo, há uma condição. Com Cristo, há uma libertação. Com Cristo, a vitória. Com Cristo, há poder. Com Cristo, nós venceremos. Com Jesus, a fonte de água viva. Com Jesus, a palavra de vida eterna. Com Jesus, a provisão do maná do deserto e da água que sai da rocha. Com Jesus, no deserto é possível adorar a Deus. Com Jesus, porque no deserto a coluna de fogo. Porque no deserto a nuvem para nos guiar. Com Jesus, meus irmãos, nós somos mais que vencedores. O diabo não quer, Faraó não quer, mas Deus quer que nós adoremos. Deus quer que nós adoremos. Jovens, crianças, velhos, adoremos a Deus. Venhamos a declarar como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Caleb também nos ensinou dizendo o quê? Ele disse: qual era a minha força ainda é hoje para entrar e para sair da batalha. Meus irmãos, o livro de Joel nos fala o quê? Que os velhos teremos sonhos, jovens visões, e as crianças, meus irmãos, o evangelho nos relata o quê?
que eram cheios do Espírito Santo. As crianças têm que ser cheias do Espírito Santo. Exemplo de João Batista no ventre da sua mãe Isabel, que quando teve encontro ali com Maria e Jesus no ventre da sua mãe, ali a palavra de Deus nos registra o quê? Que aquelas crianças se alegraram cheias do Espírito Santo. Nos enchamos do Espírito Santo, glorificamos a Deus e adoremos o nosso Senhor. Por fim, meus irmãos, é maravilhoso estudarmos juntos sobre o desejo de Deus e a importância de nós o adorarmos da maneira que Ele ensina, da maneira que Ele requer. Por isso, o façamos a cada dia, a cada momento. Mas o Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 19 a seguir, nos narra o encontro de uma mulher pecadora que tinha o desejo no seu coração de adorar a Deus da maneira certa, no lugar correto e fazer tudo direito. E ela teve a resposta dos lábios do seu Senhor, que nos narra o seguinte, a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. E ainda, mais uma vez, nós vamos estar aqui observando o que William Gruden, no seu livro Teologia Sistemática, atual e exaustiva, nos narra na página 847, sobre a adoração, de uma forma sucinta, apenas uma parte do primeiro parágrafo, que diz assim: o termo adoração é às vezes aplicado a tudo na vida cristã, e disse corretamente que tudo em nossa vida deve ser um ato de adoração, e tudo que a igreja faz deve ser considerado adoração, pois tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Então, meus irmãos, continuemos adorando e bendizendo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus possa estar nos abençoando, nos guardando. E mais uma vez nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É nesse nome poderoso que nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de, como igreja, uma vez mais, estudarmos a sua palavra, que é para a sua glória, para o nosso crescimento e para a nossa direção nesta terra, neste mundo, na qual nós somos peregrinos, estamos de passagem, porque não pertencemos a este mundo, não somos deste mundo, somos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia e graças a Deus. E ainda, mais uma vez, nós vamos estar aqui observando o que William Gruden, no seu livro Teologia Sistemática, atual e exaustiva, nos narra na página 847, sobre a adoração, de uma forma sucinta, apenas uma parte do primeiro parágrafo, que diz assim: o termo adoração é às vezes aplicado a tudo na vida cristã, e disse corretamente que tudo em nossa vida deve ser um ato de adoração, e tudo que a igreja faz deve ser considerado adoração, pois tudo que fazemos deve glorificar a Deus. Então, meus irmãos, continuemos adorando e bendizendo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus possa estar nos abençoando, nos guardando. E mais uma vez nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É nesse nome poderoso
que nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de, como igreja, uma vez mais, estudarmos a sua palavra, que é para a sua glória, para o nosso crescimento e para a nossa direção nesta terra, neste mundo, na qual nós somos peregrinos, estamos de passagem, porque não pertencemos a este mundo, não somos deste mundo, somos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia e graças a Deus.